Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje não tem corrida, né? Hoje não tem corrida da Fórmula 1 e tal, 2025, mas tem volta. Falaremos do GP da Holanda de 2023, que você pode pensar, Kevin, o que teve demais nesse GP? Porque é uma corrida bem esquecida, tá? Pelo pessoal, foi uma corrida muito boa, foi uma corrida bem caótica, histórica, mas que passa batido, o pessoal lembra mais, sei lá, de Singapura, de Las Vegas naquele mesmo ano, de corridas mais recentes lembram de outras. E hoje falaremos desse GP da Holanda, cara, que foi a corrida com mais ultrapassagens na história da Fórmula 1. Sim, uma corrida em Zandvoort teve essa marca. Não me pergunte por quê. Ao todo foram 188 ultrapassagens e falaremos, não de todas elas, né, porque senão esse vídeo ficaria com 1 hora de duração, mas falaremos da corrida hoje, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, bora relembrar a insuportável temporada de 2023. Mudou meu conceito de horrível. Em 2022, Max Verstappen e Charles Leclerc poderiam ter tido uma excelente batalha pelo título, que começou muito legal, mas depois a Ferrari e até mesmo Leclerc jogaram tudo fora. Verstappen então disparou e foi o campeão com antecedência em 2022, com direito a recorde de vitórias. E aí chegamos em 2023, onde a esperança para uma briga pelo título era mínima. E na prática, vimos isso mesmo. No início até teve uma leve esperança, pois Sérgio Pérez estava próximo de Verstappen após vencer 2 das primeiras 4 corridas. Mas depois, meu amigo, não teve jeito. É Max Verstappen. Ele venceu sabe quantas corridas após isso, até a corrida que faremos hoje? 8 corridas seguidas. 8 vitórias. 8. Enquanto o Pérez, após Miami, tava uma draga que só, então o campeonato já tinha acabado, né? Agora era ver quando ia acabar, até onde iriam os recordes do Verstappen, quantas vitórias ele iria conseguir. Vou passar aqui a classificação rápida, mas é isso, gente. É Verstappen líder e por muito. O campeonato já tinha ido pro cacete, na minha opinião, o pior que eu já assisti, superando a horrível temporada de 2015. 2002 eu não vivi, então não posso falar. Agora é focar nas corridas individualmente e ver até onde o Verstappen ia vencer, quais recordes ele iria quebrar e tal. Nisso a gente chega para o GP da Holanda em Zandvoort, ou no termo correto, GP dos Países Baixos. Porque o correto é falar Países Baixos, tanto que em inglês eles falam Netherlands e não Holland. Porque a Holanda é a junção de 2 províncias, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, onde inclusive está localizada, por exemplo, a cidade de Amsterdã, mas não está localizada, por exemplo, a cidade de Eindhoven. Então o nome correto no país é Países Baixos. Mas a gente continua falando Holanda. Holanda é muito mais legal, tal qual Tcheca é mais da hora de falar do que República Tcheca. Holanda é mais legal, Países Baixos parece que tu tá falando algo errado. Inclusive, não é GP da Inglaterra, é GP da Grã-Bretanha. A gente fala tudo errado. Mas enfim, vamos para o GP da Holanda na casa de Max Verstappen, que tinha vencido lá com pole e vitória em 2021 e 2022. Só que não é uma pista que esperamos grandes paradas, muitas emoções, até porque é travadona e por aí vai. E o fim de semana começa com uma baixa. Daniel Ricciardo bateu de frente no TL2 na curva 3, aquela inclinadona, aparentemente nada demais, batidinha normal, né? Porém, ele estava segurando o volante na hora da batida e nisso ele fraturou a mão. Caracas. E dessa forma ficaria fora não só desse GP, como de alguns em 2023. E para o seu lugar viria o piloto reserva Liam Lawson, assim, na fogueira. E o quali foi bom. Ele começou com chuva, geral de pneus intermediários, sempre aquela loucurinha, de gente grande aparecendo lá embaixo, de gente pequena aparecendo lá em cima. E ficaram de fora no Q1, Joe, Ocon, Magnussen, Bottas e, é claro, Lawson. Agora no Q2 veio as surpresas. Com a pista secando, o final foi uma loucura, onde Lewis Hamilton ficou fora do Q3 com uma Mercedes, uou! Assim como Gasly, Tsunoda, Hülkenberg e Lance Stroll tirado por Logan Sargent. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Gente, o Logan Sargent tá no Q3, mas ele bateu logo no início do Q3. Tá aí, né, Sargent? Valeu. Charles Leclerc também bateu depois, né? Outra vítima, ajudou a pista a secar. E apesar das McLaren ameaçarem, Max Verstappen foi o pole já com a pista seca, com meio segundo de vantagem, um atropelo. Minha nossa, nossa! E tá aí, Max pole em casa. De novo, outra vez. O grid de largada ficou assim, então. Verstappen e Norris na primeira fila. Depois Russell, Albon em quarto. Atenção, Albon em quarto com uma Williams de assoalho plano. Depois vem Alonso,
Sainz, Pérez, Piastri, que tava em terceiro e despecou pro oitavo. E fechando o top 10 lá estavam Leclerc e Sargent. Beleza, depois de todo esse pano de fundo gigantesco, se preparem que a corrida será caótica. Tava tudo seco, parecia que ia ser de boa, até que começa a pingar bem na hora da largada. Isso vai dar uma confusão. Isso me lembra algo, cara. Me lembra aí uma certa corrida em 2007. Mas enfim, as ciclos envelheciam a pagar e começava a corrida em Zandvoort. Max Verstappen largou bem e manteve a P1 controlando Norris. Enquanto na curva 3 o Alonso dava um baita mergulho e era o terceiro colocado. Que largada. Viu, Antonelli? Viu como se faz? Tava tudo ok, até que do meio pra frente da volta a chuva cai de vez. E aí, meu amigo, Toró é promessa de caos. Não só promessa, como realidade. Porque alguns pararam na primeira volta, como Pérez, Zhou, Gasly e Leclerc. E adivinha o que a Ferrari fez com o Leclerc? Observe aí, ó. Parada ruim de novo. Mais uma. Isso seria crucial mais à frente. Tudo eu. Alonso passava o Norris, já era o segundo. E na segunda volta, uma outra leva parou, com Alonso e Verstappen. Enquanto o Norris e Russell ficaram na pista. Você parece burro! E o piloto da Mercedes o passou. Era o caos completo, com o Pérez sendo líder virtual, meu Deus. E na metade da volta, virou o líder real, porque os intermediários estavam muito mais rápidos. Que corrida maluca, e são só 3 voltas. Loucura! O Norris aproveitou para parar, mas aí já era, né? E caras como o Russell seguiu na pista e perdendo várias posições. Dessa forma, o top 5 naquele momento era Pérez líder, Guan Yu Zhou em segundo, Guan Yu Zhou tá no pódio, o que é isso? Tudo errado, tudo errado. Gasly P3, Verstappen P4 e Leclerc P5, que loucura é essa? Lawson foi punido em 10 segundos por impede nos boxes, mas convenhamos. Verstappen passava na pista o Gasly e depois o Zhou para ser o segundo colocado, e precisava tirar ali uns 10 segundos quase de vantagem em relação ao Pérez, uma tarefa difícil, mas não para Max Verstappen. Ó o bicho vindo, velho. Mas a gente fala disso depois, pois o Alonso passava o Leclerc e já era o quinto colocado. E ele na volta 10 toma a iniciativa de colocar os slicks de novo, a pista secou. Chuva passageira, estão trocando novamente. Verstappen já tinha diminuído aquela vantagem de 10 segundos para apenas 2, o monstro. E aí ele parou nos boxes para colocar pneu de pista seca. E na volta seguinte parou o Pérez, que perdeu a liderança no undercut. É tipo, pô, velho, assim, nem pra ter uma emoçãozinha, uma gracinha nessa briga, velho. Mas é isso, mesmo com todo esse caos, Verstappen era o líder. Eba! Bom, eu desisto. Se isso é legal, agora eu desisto. E só para avisar, o Alonso já era o terceiro depois de passar o Gasly e o Zhou. As coisas voltaram ao normal. Ou quase. Detalhe, nas 15 primeiras voltas rolaram 129 ultrapassagens, que doideira. Tudo isso? E a maioria a gente nem chegou a ver. O Gasly era pressionado pelo Sainz, mas segurava. Começava a pingar de novo, olha a desgraça aí. E o Logan Sargent estampava o muro na volta 16. Galera, já pode falar? Safety car na pista, o Sargent bateu no Q3 na corrida. O poético é que um ano depois o GP da Holanda seria a sua última prova na Fórmula 1 com outra batida marcante. Quem não tinha parado aproveitava para parar. E gente, o 8º colocado é o Albon. E ele não parou na corrida ainda. É possível. Ele ficou com os slicks desde a primeira volta. Como? E puniram o Gasly em 5 segundos por limite de velocidade nos boxes? Não, velho. Mas enfim, final da volta 21 era a relargada no GP da Holanda. Tudo seguiu a mesma coisa, mas então vieram as ultrapassagens. Como o Albon, que passou o Magnussen e Zhou para virar o 6º colocado, boa apresentação dele. Leclerc era escalado, tomava do futuro companheiro Hamilton e depois do Piastri num mergulhaço. Só que a corrida naquele momento ficava morna. Na frente estava tudo muito bem estabelecido. A graça era ali no Norris ou no Hamilton ganhando posições, subindo na tabela, enquanto o Leclerc era ultrapassado pelo estreante Liam Lawson. A Ferrari morreu. O pior que literalmente, porque o Leclerc abandonou voltas depois, velho. Que azar, mano. Só que, novamente, corrida bem morta. Eu tinha me esquecido dessa propaganda. E falando em propaganda, já que interrompeu mesmo, Paddock BR, gente. Vocês sabem, eu falo aqui toda hora, cara, aparecendo no canal com camisetas, vestimentas, moletom, enfim, um monte de coisa da hora de Fórmula 1 pra você. Que eu sempre visto aqui, ó, cara. É sempre Paddock BR que eu tô vestindo aqui nos vídeos, cara. É sempre. Quando não é Paddock BR, é camisa de futebol. E bem, gente, eu sempre falo aqui das camisas e tal, e tem novidade, tá? Tem promoção da hora. Que, como eu sempre falo aqui, 10% de desconto mais frete grátis. Esqueça isso. Por tempo limitado, será 15% de desconto mais frete grátis. Isso será possível
possível graças ao cupom Primeira Fila, que sempre aparece aqui, cara, mas dessa vez vai dar 15% ao invés de 10% de desconto e, óbvio, o frete grátis. Além de que também por tempo limitado as camisas polo estão com 20% de desconto, as polinho, né, bacana. Em compras acima de R$299 você ganha um chaverola muito bacana. E também só nesse mês, também por tempo limitado, tem uma linha ali de estampas de Ayrton Senna, cara, King of Monaco, que está simplesmente espetacular. Mês de setembro muito bom, cara, na Paula BR, aproveitem mesmo, cara, assim, é do balacobaco. Links na descrição e no comentário fixado, aproveitem mesmo, cara, esse mês de setembro tá que tá, cara, assim, tá muita coisa bacana lá, dá pra aproveitar demais. Lembre-se do cupom Primeira Fila, tá tudo aqui na descrição, comentário fixado, os links e por aí vai. E é isso, tá? Bora prosseguir. Voltando para a corrida, perto da volta 50, começaram os pitstops programados. Dos líderes, primeiro veio o Gasly, já pagando a punição. Depois o Alonso com pitstop horroroso. Verstappen, Pérez, tudo se caminhando tranquilamente. Alonso e Gasly que pararam, então começavam a passar a galera. Ambos passaram o Carlos Sainz na pista, que não tinha parado. Tsunoda era outro que estava sendo escalado, incluindo o passadão do Lewis Hamilton por fora na curva Tarzan. E no rádio do Verstappen eles falaram: faltando 10 voltas já vinha a chuva, hein? E faltando 10 voltas, deixa eu ver aqui. Pera aí, gente. Pera aí. Vamos ver direitinho. Vamos ver direitinho isso aqui. Vamos ver direitinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vocês não vão acreditar. Começou a chover. Eita! Já víamos sinais ali, como o Russell quase perdendo o carro. E do nada corta o replay, tá lá o Pérez nos boxes, colocando intermediários, a Red Bull com um desastre nos boxes. Ele está de volta. O caos. É o caos! É o caos! Aí veio todo mundo parando. Quem não parou, parou na volta seguinte. E agora é loteria de novo. Onde Verstappen volta, obviamente, na liderança com folga. Mas atenção, Liam Lawson foi lá e ultrapassou o Verstappen na saída da curva 3. Ele passou, gente. Ele passou. Mesmo sendo retardatário. E a chuva tava apertando. O Ocon já tava com pneus de chuva extrema, mesmo reclamando. E vimos isso na prática, pois Sérgio Pérez foi lá e errou e rodou na curva Tarzan. Errou sozinho e perdia então a P2 para Alonso. Salsicha, um bagre. Aí, bicho, o Verstappen ia para os boxes e colocava pneus azuis. Voltou à loucura. Só que esse caos seria interrompido. Porque além da chuva muito forte, Guan Yu Zhou foi lá e estampou a barreira de pneus, ficou ali e pá, bandeira vermelha. Ai, não! Uma pena pro Zhou, né, cara? Tava correndo muito bem, velho, assim, uma pena. E no replay a gente viu, o Tsunoda escapou, o Pérez escapou, era aquaplanagem mesmo. Não tinha como continuar essa corrida em bandeira verde, era muita chuva. Meteram essa bandeira vermelha aí com a chuva sendo o principal fator, mas também pra ter mais tempo para arrumar a barreira de pneus, né? Os caras são malandros. É isso, bandeira vermelha. Em Zandvoort teríamos menos 10 voltas em bandeira verde. Esse final vai ser divertido. E após mais ou menos ali uns 40, 50 minutos de bandeira vermelha, teríamos a relargada. Aí, show, todo mundo de intermediários, o safety car deu 2 voltinhas. E no fim da volta 66, 72, relargada novamente em Zandvoort. Verstappen liderando, Alonso em segundo e Pérez em terceiro, que relargou mal. Não só isso, ele foi punido em 5 segundos por excesso de velocidade nos boxes. Boa, Serjão! Ih, Serjão, sujou! Rapaz, o Pérez após Miami 2023 é uma parada, assim, o cara desandou, velho, é outro piloto. O Russell abandonou, mas isso não muda o preço do arroz e nem o preço do dólar. Se bem que ele voltou depois. Algumas brigas bacanas iam acontecendo, como o Sainz contra Hamilton, mas daqui pra frente não mudou nada. E a última volta era aberta em Zandvoort, com Max Verstappen vindo para sua terceira vitória em 3 corridas em solo neerlandês. E com bandeirada de Martin Garrix, aquele DJ lá, Max Verstappen de forma espetacular vencia o GP da Holanda. A 9ª vitória seguida, empatando com o recorde de Sebastian Vettel. Festa holandesa com Alonso em segundo e Pierre Gasly de Alpine em terceiro após a punição do Pérez. O Chico Pires não dá. Cara, boa corrida, hein? Grande corrida. É disso que a gente gosta. Ali no parque fechado, entre aspas, Verstappen comemorava fazendo sinal ali de 9 vitórias consecutivas. No pódio eles recebiam esse troféu aí do GP da Holanda, esse baita do copão. Pelo menos ninguém quebrou que nem o Radiar esse ano. O Alonso, inclusive, comemorando demais um baita segundo lugar nessa segunda metade. E a classificação ficou dessa forma. O pódio com Verstappen, Alonso e Gasly. Ninguém preveu esse pódio, ninguém. Com Pérez em quarto após a punição, Sainz em quinto, Hamilton em sexto, tava lá atrás a corrida toda e fechando
top 10, Norris, Albon, Milagreiro, Piastri e Ocon. Abandonaram Joe, Leclerc e Sargent. Apenas eles. O Russell depois voltou não sei como. E mal sabíamos que essa seria até aqui a última vitória de Max Verstappen na Holanda, já que ele perdeu em 2024 para o Norris e em 2025 para o Piastri. E a classificação do campeonato, no caso, ficou desse jeito aqui, que a gente pode passar rápido porque pouca coisa importa. Somente a briga pela P3, que tá legal, mas ali pela P1 e P2 já tá definido. Depois disso, o Verstappen venceu na Itália, chegou a 10 vitórias consecutivas, um recorde muito difícil de ser batido, e a Red Bull perdeu a invencibilidade na corrida seguinte, o GP de Singapura vencido por Carlos Sainz, encerrando as 14 vitórias em 14 corridas em 2023. Porém, o título veio com tranquilidade no Qatar, com 5 corridas de antecedência. Fora os recordes e mais recordes, como as 19 vitórias em 22 corridas, um atropelo de Max Verstappen tricampeão mundial, e que depois vira ser tetra em 24. E essa corrida na Holanda é subestimadíssima, muita gente esquece, mas até hoje é a corrida com mais ultrapassagens na história da Fórmula 1, com um total de 188 ultrapassagens por conta de todo esse caos aí no início da prova. E é isso, esse foi o GP da Holanda de 2023. É isso, mais um vídeo se encerra. Se você gostou, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações para não perder nada, clique no gostei e também espalhe aí com a galera que ajuda nós demais, cara. Na descrição tem nosso Instagram, nosso Discord e meu Twitter, tá? Instagram, primeiro FF1, Twitter Kevin Nicolas PF1, membros aqui também, se quiser virar um. Então, botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? Botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? Pra quem quiser virar. Se não quiser virar, tá show, pode ficar de boa. Sugestões, comentários. E é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Falou.